Na leitura da Parashá desta semana, nós vemos um momento bastante importante dentro até mesmo dos propósitos do Eterno. Abraham tinha saído da sua parentela e já há algumas dezenas de anos, algumas décadas, ele peregrinava pela região de Canaã. Depois de muita experiência que ele teve, vários momentos em que ele pôde conhecer mais a presença do Eterno, a realidade, o poder, quem era realmente o Eterno, ele finalmente teve um filho, aquilo que havia sido prometido. Ele recebeu uma promessa da parte do seu Criador, do Deus que havia se revelado a ele. Ele recebeu a promessa de que ele teria uma herança, ele teria uma descendência, e que essa descendência seria um povo distinto. E agora, já com seu filho, com aproximadamente 40 anos de idade, bem, é hora dele se casar, senão não haverá sequência. Mas, ao mesmo tempo, ele analisava o que ele conhecia da terra. Ele conhecia os povos que habitavam aquele lugar e ele se preocupou. Porque se ele se casar com alguém daqui, se aparentar com alguém daqui, há muita chance desta influência possa afetá-lo e ele acabar se envolvendo com os deuses da terra. De alguma maneira ele ficou preocupado com isto. Mas uma coisa nós podemos observar: todos aqueles que estavam junto com Abraham, os seus servos, aqueles pastores que cuidavam do seu rebanho, as pessoas que davam toda a assistência, ele tinha mais de 300 pessoas, mais de 300 homens que o ajudavam, um verdadeiro exército. E agora, todos eles conheciam o Deus de Abraham. É óbvio de supormos que também o próprio filho aprendeu tudo isto. Nós podemos imaginar uma cena bastante peculiar naquele tempo, considerando que Abraham, juntamente com tudo aquilo que ele tinha e com todo aquele séquito de pessoas, ele morando no campo, estava junto com as suas ovelhas, todo o seu gado e carregando seus bens. Era um homem que se tornou rico, então ele tinha também bastante posses em termos de objetos valiosos. E podemos imaginar o que eles faziam. Durante o dia tinha muito trabalho. Era cuidar do rebanho, levar para o pasto mais verde, levar para beber água, cuidar das crias e fazer tudo o que era necessário. Tinha as atividades durante o dia. Quando o sol se punha, conforme o costume, principalmente dos tempos antigos, eles se reuniam, era hora de comer a última refeição, se preparar para dormir, mas também era hora que eles sentavam em volta da fogueira e compartilhavam, hora de conversar. E, sem dúvida nenhuma, muitas destas vezes, Abraham compartilhou com a sua família e com os seus servos a respeito das experiências que ele teve também com o seu Deus. Imaginamos que isso era feito com bastante frequência. Então, eles não tinham outras coisas para se distrair. Não tinham recursos, não tinham nada para assistir, exceto, quando muito, olhar o céu estrelado. Mas eles podiam conversar bastante. E não havia outro meio de comunicação. Eles não tinham nem livros, nem jornais, nenhuma literatura. Eles aprendiam mesmo entre eles, trocando informações. Mas agora, ele sabia que as pessoas que habitavam aquela região não seriam boas opções como esposa para seu filho. Então ele idealizou que seria importante buscar alguém da sua família, mas ele já estava longe da sua família há muito tempo. A distância era grande. E ele escolheu, dentre os seus 300 servos, ele podia ter muitas opções, mas chamou um que, inclusive, já era um pouco mais avançado na idade. E aquele servo recebeu uma incumbência que era
de grande importância. Entendemos que a mão do Eterno estava nisto. E fez um pacto com aquele servo, e aquele servo se dispôs a cumprir isto, de viajar uma distância longa e localizar aonde estavam alguns dos seus parentes para ali trazer uma esposa para o seu filho. Era uma missão bastante difícil. Ele tinha que se deslocar levando uma quantidade de presentes, ou seja, bastantes valores, ia levar 10 camelos. Obviamente ele não estaria sozinho, estaria com mais outras pessoas o ajudando, mas ele tinha uma longa jornada sem ter um endereço definido, não havia nenhum mapa, nenhum endereço postal, não havia um endereço que ele pudesse ir para achar os parentes de Abraão. E ele não sabia nada, sabia apenas a região. E ele iniciou uma longa jornada e, ao chegar no local, uma coisa nós podemos ver que foi importante na vida de Abraão. Aquele seu servo não somente aceitou empreender esta jornada, que em princípio não fazia parte do seu trabalho, mas ele era servo. Ele não somente se dispôs a obedecer, mas ele foi fiel ao seu Senhor. E uma coisa ele fez de importante. Vemos como isso foi muito útil, aquilo que ele fez. Abraão, por ter ensinado também os seus servos a conhecerem o seu Deus, aquele servo orou ao Deus de Abraão e falou com ele, pediu ajuda para conseguir identificar. E tudo nos mostra, pela descrição da Torá, que aquele homem se encaminhou certinho, ele não precisou procurar muito. Ele não perguntou aonde mora tal pessoa, ele chegou no local, ele sabia qual era aquela região e fez uma prova com o Eterno. Vou pedir para que me dê água e essa pessoa espontaneamente vai querer também dar água para os camelos. Então, era uma coisa realmente que não era de se esperar que qualquer pessoa fizesse. E ele poderia fazer isso com várias jovens. Então, por várias mulheres que ele pudesse encontrar, ele ia fazer essa prova até que, se no final não encontrasse, ele retornaria. Mas, pelo fato de ele ter orado, nós vemos que Deus colocou a sua mão. Porque logo na primeira jovem que se aproximou, que ele fez essa prova, imediatamente ele mal terminou de falar, já apareceu aquela jovem com seu cântaro na cabeça e pegando água, e ele fez essa prova. Ele pediu para beber um pouco daquela água. E ela prontamente se dispôs: ó, te dou aqui, bebe à vontade, e ainda vou dar água para os seus camelos. Imaginamos que o servo Eliezer não estava sozinho. Tinha outros servos juntos com ele. Mas aquela mulher, aquela jovem, se dispôs a fazer isso espontaneamente. Estava dentro da sua natureza, do seu temperamento, da sua formação. Ela era bastante prestativa e fez aquilo espontaneamente. Ela não sabia o que esperar, não tinha nada que ela tivesse expectativa. E tão logo ela fez isso, e ele só observando. Depois que ela colocou a água para os camelos todos, aí ele entendeu que era a resposta do Eterno, que foi tão rápida, tão imediata. Porque uma coisa que nós podemos entender que é importante, aquele servo recebeu uma incumbência, e por mais difícil que ela possa ter parecido, ele se dispôs a realizar. E se ele se dispôs a realizar, ele entendeu toda a importância, porque o seu Senhor tinha aquele cuidado, então ele entendeu isto, e sabia que o seu Senhor era uma pessoa que tinha a direção do Eterno, então ele foi e obedeceu. E ele já não era uma pessoa nova, já tinha uma certa idade, e fez essa viagem desta maneira. E depois de tudo isto, nós vemos que realmente o Eterno orientou de maneira completa. Ele não somente localizou uma
mulher que estava dentro da direção do Eterno, como ela era, conforme era o interesse do seu Senhor, que fosse da sua própria família. E era a pessoa certa. Ela chegou lá, depois descobriu que realmente eram os parentes de Abraão, e depois que contou tudo aquilo, ainda a esposa ainda deu presentes em peças de ouro e prata, coisas que eram importantes, eram o costume da época, era uma questão de dote, tinha várias coisas. Já despertou bastante interesse em um dos irmãos de Rivka, um dos irmãos que se chamava Lavan, que posteriormente vai aparecer na história de novo, era irmão de Rivka. Ele depois, mais para frente, nós vamos vê-lo surgindo na época em que um dos filhos de Yitzhak teve que estar lá novamente, e as coisas eram bem diferentes do que a família que ele encontrou ali. Lavan já demonstrou interesse quando ele viu de imediato a sua irmã cheia de objetos de ouro, ele já ficou animado, certo? Olha que coisa interessante. Então ele deu todo apoio, Olha só quanta coisa, o dote aqui vai ficar bom. Ele já se interessou. Mas mais importante, que o pai de Rivka, ele apoiou, ele entendeu, primeiramente, quando o servo disse que tudo aquilo aconteceu porque ele orou ao Deus de Abraão. Bem, não sabemos o quanto esses parentes de Abraão já tinham ouvido falar a respeito do Deus de Abraão. Sem dúvida, antes de ele iniciar a sua peregrinação, ele deve ter compartilhado também com os seus parentes. E pelo menos ali eu ouvi dito, olha, se é Deus que dirigiu isso, quem nós somos para dizer alguma coisa para o bem ou para o mal? Se o Eterno decidiu, está decidido. Eles não se opuseram. E ao consultar Rivka, e ela embarcou sabendo que nunca mais veria sua família. Ela saiu da sua terra sabendo que Abraão morava longe e que a chance de retornar ali era praticamente nula, e realmente nunca mais ela voltou. Então, ela se dispôs a fazer aquela viagem de retorno, e voltaram com tudo aquilo, deixou então todo um monte de presentes, inclusive para Lavan. Lavan ficou contente, ganhou um prêmio, um presente bastante valioso, e sem contar que tudo aquilo que foi para o seu pai e que depois ele iria herdar também. Então ele ficou bem interessado, gostou bastante daquela visita. E ao retornar, aquele servo, ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu aquilo que havia sido proposto para ele. Ele foi fiel e, sem dúvida nenhuma, o Eterno o abençoou bastante. Rivka, quando estavam já chegando, eles puderam ver à distância Yitzhak andando pelo campo. A palavra utilizada, que em algumas versões está dizendo que estava andando pelo campo, é uma palavra que pode ser traduzida também como que ele estivesse meditando, ou até mesmo, como algumas traduções colocam, como orando. Então ele estava no campo, meditando. E nós vemos pela Escritura que Yitzhak também era um homem de oração. Ele também falava com o Deus de Abraão. Ele também conheceu o Deus de Abraão. Ele estava meditando, andando pelo campo, quando viu aquela caravana de camelos chegando. De longe deve ter identificado quem era e se dirigiu para eles. Quando Rivka, vindo que ele estava indo em direção deles, perguntou: quem é aquele homem que vem andando para nós? Esse é o meu Senhor, é para ele que você está prometida. Então nós vemos como é importante cumprirmos a promessa do nosso Deus e como Deus tem propósito em todas as coisas. Nós vemos que o nosso Deus dirige, às vezes, os atos que nem sempre são simples. O plano do Eterno nem sempre é simples de se cumprir. Era importante que Yitzhak casasse-se com Rivka. Vamos ver na leitura sequenciada
que Rivka também aprendeu a orar ao Deus de Abraão. Ela também conheceu esse Deus, também não estava envolvida com outros deuses. Isso foi muito importante. Então nós vamos ver que o Eterno tem um propósito em todas as coisas e ele age da sua maneira. Não é sempre da maneira mais simples, mas é sempre a maneira certa. Era o que o Eterno queria para aquele momento, para Yitzhak. E assim aconteceu que ele pôde se casar, e ainda que ele nunca tivesse visto a sua noiva, diz o texto que ele a amou muito. Então ela foi a sua esposa, e com isto o Eterno cumpriu o seu propósito de iniciar a descendência de Abraão. Yitzhak já estava com 40 anos, então nós deduzimos que também Abraão já estava com 140 anos. E eles só foram ter filhos quando Yitzhak tinha 60 anos. Ainda assim, Abraão, como viveu até 174 anos, ainda pôde acompanhar o seu neto durante 15 anos. Mais uma vez, nós vemos as coisas se cumprindo conforme a instrução de Deus. E Abraão pôde compartilhar com seu filho, pôde compartilhar com a sua nora, pôde compartilhar com seu neto, pôde falar a respeito do seu Deus. Yitzhak também tinha suas próprias experiências com o Eterno. E as coisas começaram a dar sequência. A sequência conforme a vontade do Eterno. Chamou o Eterno Abraão. Para Abraão, deu-lhe Yitzhak como filho da promessa. Yitzhak depois pôde ter os seus filhos tiveram filhos, e dali para frente, uma nação veio a surgir. Por quê? Porque tudo o Eterno cumpriu conforme o seu propósito. Não foi projeto de Abraão, não foi projeto de Yitzhak, mas projeto do nosso Criador. Ele que realiza todas as coisas, ele que orienta, ele que instrui, ele que abre as portas, ele que executa. E assim nós vamos ver que não somente nisto, mas em tantas vezes o Eterno também deu instruções bastante específicas para que se cumprisse. Também na vida de Davi, como nós lemos, Davi também, ele teve instrução de Deus de dar o reinado para Shlomo. Shlomo não era nem o primogênito, mas houve instrução do Eterno. E conforme as coisas aconteceram, acabou sempre se cumprindo aquilo que era plano do nosso Deus, independente do que alguém possa planejar, projetar. Como é importante obedecermos ao nosso Deus e cumprirmos aquilo que Ele nos instrui. Sempre terminamos em bom termo. Nosso exemplo aqui, desse servo de Abraão, cumpriu tudo e todas as coisas aconteceram conforme o ideal, porque ele buscou a direção do Eterno. Muitas vezes podemos ter um chamado que aparentemente pode parecer difícil e pesado, mas se nós formos fiéis, Ele sempre vai dar resposta, Ele vai dar o cumprimento em nossa vida da melhor maneira. Por isso que temos que aprender. O plano de Deus se cumpre de maneira plena. Se cumpre de maneira plena não somente aquelas pessoas que tiveram experiência com Deus, mas também para o seu projeto para a humanidade. Deus cumpriu de uma maneira, não foi simples, não foi uma maneira que alguém tivesse planejado, mas Deus fez da maneira certa para atingir e beneficiar toda a humanidade. Tudo aquilo que estava acontecendo, nós sabemos que Deus falou a Abraão, que não era somente para a bênção do seu povo, mas seria para a bênção de todas as nações. Tudo isso se cumpriu e desta maneira, para que hoje nós pudéssemos dizer que da descendência de Abraão veio aquele que é bênção para todas as nações. O plano do Eterno era trazer Yeshua para as nações, de uma maneira bastante complexa, mas da maneira certa, como só Deus poderia planejar.
E hoje somos todos abençoados, porque de fato o Eterno cumpriu o seu propósito. E hoje, através da descendência de Abraão, que é Yeshua, somos todos abençoados. Que possamos sempre entender, quando nos dispomos a obedecer, o plano de Deus se cumpre e todos somos abençoados. Vamos aplicar isso em nossas vidas e veremos muitas coisas de Deus serem realizadas por cada um de nós e todos seremos grandemente abençoados. Em nome de Yeshua.